Eu quero saudar a amada igreja. Não, aí eu não entrou ninguém, Não não. entrou ninguém não, não foi? Não tem perigo de virar também não, né, Bel? Tem não. Agora não pode entregar a luz não, Lucas. Já chamou ele? Já fez o convite a ele, Bel? Ele que manda. Oi? Já fez o convite? Ele que manda. Oi. Vem, Maqué. Vamos fazer o convite a ele? Ele que tem que estar online pra ficar. Ah, é? Deixa eu ver quem é, rapidinho. Eu sou chegar, viu? É assim que eu cheguei. A paz do Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Hoje vamos ver. Amém. Depois a gente resolve esse probleminha. É melhor. Rapaz, Tá ótimo. Deus está no controle de tudo, né? Vamos orar, né? É Para verdade. dar Com início, certeza. a mais santo e maravilhoso Pai, Pai Amém. amado, Pai bendito. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, por mais esse culto de doutrina, Senhor, que estamos aqui, ó Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor, e do Teu querer para a nossa vida, Senhor. Aqui. Ó Deus, toma direção, Senhor, de tudo que vai ser louvado, do que vai ser falado aqui, do que vai ser ensinado, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, ó Pai, e nos dando uma noite, Senhor, de aprendizado, meu Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, minha vez já. É. Houve alguns contratempos, mas Deus está no controle de tudo, né? Amém. Deus sabe de tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria, porque tudo está nas mãos deles. Amém? É verdade. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos
Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo no jeito seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo agonia nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem valor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estás aqui, Jesus. Deus está e vai operar em ti.
tua unção entrou em mim, posso ver o teu agir, sinto tua presença arder em mim, abro meu coração só para ti. Então pode entrar, vem me transformar, enche esse lugar, vem me Deus está aqui, operando em mim e em ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.
a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma em ação, digno este louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é te louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como um rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é te louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui, trazendo louvores ao Senhor e bendizendo o nome dele. Amém? Agradeço a Amém. oportunidade, a palavra está com a senhora diaconisa Tereza. Fique na paz. Vou continuar Fica aqui na paz, assistindo e Lívia. acompanhando. Obrigada, Lívia. Amém. De nada. Amém. E vamos dar agora início, né, a mais um estudo de doutrina. Vamos hoje começar. Nós vimos no estudo passado, no 3º capítulo de Tiago, onde nós aprendemos, não foi? Importante sobre como os pecados da língua e como devemos refreá-la. Nós vimos que o homem ele é capaz de dominar, né, de controlar tudo. Nós vimos que ele controla os animais, controla o cavalo, pode controlar uma embarcação, né? Tudo, um navio, tudo ele pode controlar. Mas ele pode usar freio. Mas a gente viu no estudo passado que o homem não consegue frear a sua língua. Esse órgão tão pequenininho que nós temos, mas que ele pode causar muitos danos. Aprendemos isso no estudo passado, né? E que o homem ele não consegue frear. E ele precisa frear a língua, para não causar danos. Que nós vimos também na aula passada, que quem tem o conhecimento da palavra, que vive ensinando a palavra, que ensina a palavra,
ele tem uma responsabilidade muito grande. Não foi isso que nós aprendemos no estudo passado? Que aquele povo, aqueles cristãos na época, eles como eram pregador do evangelho, naquela época, em diáspora, né? Que eles viviam em dispersão, em outras províncias, podemos dizer, né? Então eles iam para lá pregar o evangelho. E eles tinham uma responsabilidade muito grande. Então, Tiago estava orientando a eles a como frear a língua. Então a gente aprendeu isso no estudo passado. Aprendemos também que, né, que nossa sabedoria vem do alto, que a gente precisa de Deus, né? Que a gente aqui na nossa sabedoria terrena não vale nada, que vale mesmo é a de Deus. Aprendemos sobre isso. Mas hoje nós vamos dar início a mais um estudo, que é muito interessante, do capítulo 4, onde nós vamos ver a origem das contendas. Né? Em algumas Bíblias tem a origem das contendas e em outras traduções diz: devemos resistir às paixões. Então vamos começar hoje a ler do versículo 1 ao 10 de Tiago, do capítulo 4. Muito interessante também, né? Vamos ver o que nós vamos aprender nesse estudo de hoje. Tiago, capítulo 4. A origem das contendas. Certo? Vamos começar a ler. Versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes para esbanjarem em vossos prazeres. 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Porque, que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vós afirma a Escritura. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Até aqui. Vamos aqui analisar o que é que Tiago está falando nesses versículos. Então, primeira coisa, vamos refletir sobre isso, né? Nesta parte da carta de Tiago, a gente vê que a oração aqui não é o tema central, não é. O tema é a amizade com Deus. É a amizade com Deus. Sendo que, sem comunhão com Deus, né, nós ficamos como desvinculados de sua vontade. Se a gente não tiver em comunhão com Deus, nós estamos separados da vontade de Deus. Então é preciso, nesse contexto aqui que nós vimos do versículo 1 ao 10, fica bem claro que Deus quer que a gente viva em comunhão com Ele e não separado. Fica bem claro quando ele diz aqui, ó,
E quando a gente... De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Está perguntando. De onde serão? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Né? Então, o ser humano, dele próprio, do próprio ser humano, ele tem aquela ganância de conseguir as coisas. Né? Mas quando ele quer conseguir as coisas, como ele diz aqui, Tiago diz aqui, que ele quer para o seu próprio deleito, para o seu próprio prazer. Né? Ele não quer saber se é a vontade de Deus ou não. Quer saber que ele quer aquilo. Que nem sempre é a vontade de Deus para nós. Então ele está aqui, Tiago está aqui, mostrando aos cristãos que a gente precisa o quê? Se submeter a Deus, viver em comunhão com Deus. Tiago fala aqui através da sua carta, né? Porque a gente não pode viver desvinculado da vontade do Senhor. Então, que Deus ele está dividido. Aqui ele diz que Deus, sem Deus, nós ficamos desvinculados da sua vontade. E pedimos coisas, né, que Deus está decidido a não atender. Em comunhão com Deus, nós oramos a Deus e Ele nos responde. Ele nos concede, através da nossa oração, aquilo que nós pedimos a Ele. Vamos ler aqui na nossa Bíblia o que é que diz o Salmo 37. Vamos ler aqui no Salmo 37, para a gente comparar com o que Tiago diz. Salmo 37. O versículo 3, Salmo 37, o versículo 3 a 7. Vamos ler aqui. Ele diz: confia no Senhor. Veja só. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. No 4, ele diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O 6, e Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. O 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos instintos. Então a gente está vendo aqui nesse Salmo, o 37, do verso 3 ao 7, o que é que Davi está falando. Que se a gente confia, entrega, né? A gente confia no Senhor, a gente entrega tudo a Ele, a gente sabe que Ele vai resolver, que Ele vai nos dar o melhor. Davi aqui, ele tem essa certeza, essa confiança, quando ele diz, confia no Senhor e faze o bem. Precisamos fazer o bem. Eu bato muito nessa tecla aqui nesse estudo, desde que eu comecei, né? Que a gente precisa sempre fazer o bem sem reparar quem. Desejar sempre o bem. Mesmo que alguém nos faça o mal, a gente não pode, de maneira nenhuma, como cristão, fazer o mal, né? Ou desejar o mal. Fulano me fez o mal, então vou desejar o mal a ele também. Estamos errados. Nós temos que fazer a diferença na nossa vida. Se alguém me faz o mal, eu vou fazer o bem àquela pessoa. Por quê? Porque eu sei que a recompensa vai vir do alto. A minha recompensa vai vir de Deus. Então, se vai vir de Deus, eu tenho essa certeza. Eu vivo a minha vida em comunhão com Deus. Eu jamais posso, como um cristão, desejar o mal ao meu próximo. Seja ele quem for. Não importa o que ele fez. Não importa o que ele me diga. Eu tenho que fazer a diferença como cristão. Porque no momento que alguém me faz o mal, eu quero fazer o mal, quero retribuir com o mal, eu estou me comparando a essa pessoa. Qual é a diferença que eu tenho?
Nenhuma. Eu não vou fazer diferença nenhuma. E eu tenho certeza que Deus jamais vai se agradar de uma atitude dessa, e nem Ele vai conceder o desejo do meu coração. Por quê? O meu coração está desejando o mal ao meu próximo. Então a gente precisa, como Davi está falando aqui, né? Nós precisamos o quê? Confiar no Senhor e fazer o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Nada vai nos faltar, porque a gente confia no Senhor e faz sempre o bem. Quando ele diz, deleita-te também no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então, tudo isso ele está confirmando que a gente precisa viver em comunhão com Deus, né? A gente tem que descansar, quando ele diz aqui no 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, veja só, a gente não pode, de maneira nenhuma, como Davi está aqui falando, que a gente tem que descansar no Senhor, esperar nele. A gente não deve ficar preocupado, nem com raiva, porque fulano está prosperando e eu não estou. Né? Humanamente falando, a gente está vendo que ele está prosperando, está crescendo, mas como? Ele está crescendo materialmente, mas espiritualmente ele não está. Espiritualmente ele está morto. Tá certo? Então a gente precisa, nós precisamos estar em comunhão com Deus e não nos preocupar com o vizinho que está crescendo ou que não está. O que importa é que eu estou crescendo espiritualmente, porque eu vou prestar conta um dia a quem? Ao homem? Não vou prestar conta ao homem. Eu vou um dia prestar conta ao meu Deus. Então eu tenho que me preocupar com as coisas que eu faço, que eu realizo, para fazer o bem ao meu próximo. É isso que nós temos que pensar e procurar sempre fazer o bem, sempre desejar o bem ao nosso próximo. Aqui quando ele fala, vamos ler também aqui em Romanos 8, ainda confirmando o que Tiago fala. Vamos ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, para nós aprendermos mais. Romanos capítulo 8. O que é que nos diz? Vamos lá? Capítulo 8, e vamos ler dois versículos apenas, o 26 e 27. Capítulo 8, o versículo 26 e 27. Vamos ver aqui o que é que Paulo está falando, que se assemelha com o pensamento de Tiago. O 26 ele diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. O 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui, Paulo está aqui falando também, quase que semelhante a Tiago. Deus, ele sonda nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Né? Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe da nossa necessidade. E quando a gente pede, ele sabe se a gente está pedindo para o nosso próprio deleite, só para o prazer, ou porque a gente realmente precisa daquilo. E se Deus vai nos conceder. Então, se eu tenho um coração bom, com intuitos bons de praticar sempre o bem, então é claro que Deus vai conceder, se for da vontade dele. Se ele vê também que não é bom para mim, ele não vai me dar. E eu devo agradecer a Deus por isso. Então, Tiago, ele faz um resumo de 3 dimensões de luta do ser humano.
da luta do ser humano que afetam a amizade com Deus. Então, a primeira é a carne. A primeira luta é a carne, o desejo da carne. A segunda é o desejo de servir ao mundo. A terceira é servir ao diabo. Então, há essas três dimensões, resumindo ao ensino de Tiago. Então, veja, o desejo da carne. Qual é o desejo da carne? É a gente querer, a carne pode ser entendida como sendo a compulsão humana, né? Por desejar coisas incontroláveis, o desejo da carne. Pronto, por exemplo, tem pessoas que não controla, tudo que vê quer comprar, né? Tem gente que tudo que vê quer comprar, roupa, você não está nem precisando, não tem nem necessidade, mas tem aquele desejo, eu quero ter muito vestido, muito sapato, muito isso, muito aquilo, aquele desejo compulsivo de comprar, de ter, mesmo sem ter necessidade. Então, Tiago está orientando isso também. Nós precisamos o quê? Controlar esse desejo que nós temos, desenfreado, de querer as coisas que nós não temos necessidade daquilo. Ai, meu Deus, eu queria tanto comprar um sapato assim, mas eu só tenho 2 pés. Eu tenho vários pares de sapatos, mas eu quero mais um porque é bonito. Isso é o desejo de quê? Da carne. Eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque eu tenho um problema de saúde, uma comparação que eu estou fazendo, né? Aí, mas eu estou vendo, eu quero comer, mesmo que depois esteja doente, estou morrendo, mas é o desejo da carne, de satisfazer a carne, né? É a cobiça da carne, querer sempre aquilo que não é. Então, isso daí é uma coisa humana da gente, que a gente deve procurar frear essa vontade. Então, vamos ver também aqui na parte que ele fala de o desejo, a primeira dimensão que a gente viu, o desejo da carne. Depois vem o mundo, a outra dimensão que a gente precisa lutar, o ser humano precisa lutar contra isso. É a gente querer fazer as coisas para agradar o mundo, não para agradar a Deus, para agradar o mundo. Que a gente vê, a gente quer fazer igual. A gente não vai dizer isso, não vai falar aquilo com ninguém, porque se a gente falar, a pessoa vai ficar com raiva, vai deixar de falar comigo, não vai querer mais minha amizade. Então, a gente está querendo fazer o quê? O gosto de quem? Do mundo. As coisas do mundo. O desejo das coisas do mundo. Que nós não devemos fazer isso. A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que procurar cada dia mais fazer o desejo de Deus. E o desejo de Deus é o quê? Que a gente viva bem, claro, com saúde, bem, né? Que Deus nos dá tudo. Olha, quando Deus nos dá saúde, nos dá alimentação, teto para morar, família, que a família deve estar sempre em primeiro lugar, né? Deus nos dá uma família, seja ela boa ou não seja, mas é a nossa família, a família que nós temos, que Deus nos deu. Que a gente tem que agradecer a Ele por ela, porque nós temos uma família, que a gente deve procurar viver em união, em amor com a nossa família. Então mas mesmo assim, sendo minha família, eu não vou fazer nada, porque a minha família não é cristã. Eu não vou fazer nada para que seja de encontro à vontade de Deus, para agradar a minha família, que ela não é cristã. Porque quando uma família, todos são cristãos, a gente é diferente. A visão deles é igual à nossa. Às vezes há uma divergênciazinha, mas depois se chega a um denominador comum. Não é verdade? Mas quando somente um numa casa é cristão e os demais não são, aí que é pior. Que a luta é maior. Que as pessoas não entendem porque você é assim. Porque você não aceita aquilo.
porque você já tem outra visão. A sua visão é uma visão de Deus. Você tem uma visão de Deus. E sua visão, ela não pode ser comparada à visão de quem tem a visão do mundo. De mundo. A visão de mundo é diferente da nossa visão. Porque espiritualmente a gente tem outra visão. Depois que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a nossa visão, a cada dia mais a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. É claro que um cristão, quando ele começa a servir a Deus, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de Deus. Mas a cada dia que ele vai se aproximando mais de Deus, vai procurando viver mais em comunhão com Deus, fazendo mais a vontade de Deus do que a nossa própria, sempre pedindo a Deus, faz, Senhor, conforme a tua vontade. Se for da tua vontade, se o Senhor quiser, o Senhor vai realizar, vai me dar. Não é? É como eu estava dizendo outro dia a uma pessoa que às vezes você faz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer um voto com Deus, para Deus me dar isso, para Deus me dar uma casa, para Deus me dar um carro, certo? Você pede, Deus me dá dinheiro, vou fazer um voto, um pacto com Deus. Mas sua vida, antes de você fazer isso, você tem que observar se a sua vida está no altar com Deus, se você está em comunhão com Deus, se você vive fazendo bem, ajudando o seu próximo. Tem que refletir. Se você não vive no engano, se você não vive, não cobiça o que não é seu, se você tem inveja do seu próximo, porque ele tem, você não tem, né? Porque tem gente que tem até inveja do marido da outra, porque o marido da outra é mais bonito, porque ele é mais carinhoso, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e o meu não é. Você não é, mas você tem o seu. Agradeça a Deus que você tem o seu marido, né? Carinhoso ou não, bom ou não, mas você tem o seu marido. Tem o pai dos seus filhos, tem seus filhos. Então, a gente tem que observar isso também, nesse lado. Porque isso é o que? É cobiça. Isso é a gente querer fazer as coisas igual ao que o mundo nos oferece, que o mundo tem. Tudo isso tem que ser observado. Então, se eu quero ter algum bem, alguma coisa boa, eu tenho que primeiro olhar para a minha interioridade, fazer uma retrospectiva interna, né? O que é que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo coisas que agradam ao meu Deus, se eu procuro viver uma vida santa, uma vida dedicada à obra do Senhor, a fazer sempre o bem, ter meu coração limpo para Deus, sempre ajudar o meu próximo, independente de ser reconhecido ou não, porque Deus sempre está reconhecendo, porque Deus me conhece, sabe, né, do meu coração. Então, diante disso, se eu não vivo na mentira, não vivo no engano, não vivo cobiçando o que o meu próximo tem, eu não tenho inveja, né? Não vivo com malícia, com astúcia para praticar o mal para ninguém, então Deus vai fazer o quê? Ele vai me amaldiçoar, ele não vai me dar as coisas, claro que ele vai. Se eu procuro viver dessa maneira, o que eu pedi a Deus, em oração, se for vontade dele, com certeza ele vai me dar. Eu já contei isso na minha igreja, há alguns anos atrás, que aconteceu comigo uma coisa, para mim, foi marcante. Apesar das minhas falhas, da minha imperfeição, que eu procuro, né, a cada dia mais, aprender mais, a errar menos, porque com o tempo, minha gente, ninguém começa já. Quando a gente aceita logo Jesus na nossa vida, a gente é criança, está se alimentando no leite, não é verdade? Mas com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo. A gente não pode viver, porque tem pessoas que têm 10, 20, 30 anos na igreja e continua menino. E outros não, procura crescer,
espiritualmente crescer, ter uma visão, né, bem ampla, uma visão divina bem ampla do poder de Deus, na capacidade que Deus tem. Nós não temos capacidade de nada, mas Deus tem capacidade, né? Porque Ele é perfeito, Ele é o dono de tudo, é o Senhor de tudo. Então, diante disso, foi que aconteceu. Eu estava pedindo a Deus por uma causa que algumas pessoas diziam, não, isso não tem valor. Era uma casa que eu queria vender. Uma casinha simples. Não, essa casa está assim, está com a parede rachada, não vale isso, não vale aquilo. Eu digo, tá certo, só dou tanto. Aí eu disse, não, aí meu marido disse, não vai vender por esse valor não, deixa aí, fecha a casa. Fechamos. E eu orando a Deus. Toda semana eu ia para um estudo, na casa de um irmão, e a gente fazia esse estudo. Aí tinha aquela caixinha da sabedoria, né? Uma caixinha que a gente tira, aí tem uma palavra para a gente ler e meditar naquilo, não uma promessa, aquela caixinha de promessa. E todo dia, foi um mês, irmãos, que aconteceu. Na primeira semana, aí eu fui e tirei, aí veio a palavra de João, em João, que dizia, nada pedis em meu nome, pedes e recebereis, para que teu prazer seja completo. Aí, na outra semana, a mesma coisa. Na terceira semana, porque eu não olhava nem ele me dava a caixinha, e todo mundo já estava tirando, normalmente eu era quase... Aí eu tirava, mexia de olho fechado e tirava, a mesma coisa. Na quarta semana, aí eu disse para o rapaz que estava dando estudo, eu disse, engraçado, 4 semanas, o mesmo versículo. Por quê? Ele disse, porque Deus vai fazer aquilo que você está pedindo. Ele está confirmando. Eu chorei de emoção, irmão. Acabou o estudo, isso foi no dia de sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu fui trabalhar. Aí ligaram para mim. Aí disseram, irmã, a senhora quer vender a sua casa ainda? Eu disse, quero. Pois já está vendida. Tem uma pessoa assim que ela quer comprar. Aí eu disse, mas você falou para ela que a casa está com a parede do banheiro rachada e a parede da cozinha. Ela quer assim mesmo. Falou para ela que a luz está em atraso. Porque quando eu comprei a casa já tinha não sei quantos meses de atraso. Falei, mas ela quer. Porque quando Deus está no negócio, irmãos, não tem defeito nenhum. Pode ter o maior defeito, aquilo que você quer vender ou trocar, né? Mas não foi de Deus? Tudo é resolvido, tudo é facilitado. Quando eu cheguei em casa, no outro dia, fui na casa, mostrei a mulher tudinho. A mulher comprou a casa com o dobro, foi o dobro do que tinham me oferecido. E ainda assumiu a conta de luz. Aí, por que isso? Porque Deus estava no controle. Porque Deus estava pedindo e Deus estava me respondendo. Agora, por que isso? Porque eu estava procurando fazer as coisas, né, para agradar a Deus. Estava procurando estar em comunhão com Deus. É isso que o cristão precisa fazer. Fazer as coisas sempre pensando se aquilo que eu estou fazendo, meu Deus, está te agradando. Ou eu estou pensando em fazer as coisas só por fazer, para o meu próprio deleite. Precisamos refletir sobre isso. Porque quando a gente não faz, quando a gente pensa nisso e procura fazer o certo, Deus vai nos abençoando, as coisas vão fluindo e vai chegando. E aquilo que não chegar é porque não é permissão de Deus. Né? É como ele diz aqui. Ele diz que pedis, mas pedis mal. Não foi aqui que no versículo... Cadê? No versículo 9, se eu não estou enganado. Foi 8. Que ele fala sobre isso, né? Aqui mesmo Então, quando ele fala aqui, ó. Deixa eu acabar logo de explicar aqui. Então, a gente já viu aqui a parte de você... nessa dimensão da luta do ser humano que afeta a amizade com Deus. É a carne, prazer da carne. Vimos também o mundo e depois fazer a vontade do diabo. Porque nem tudo, tem coisas que você faz que não agrada a Deus, o diabo não tem nada a ver,
a gente sabe que ele não presta, mas ele não tem nada a ver com isso. É você mesmo que está com o seu prazer de fazer isso, fazer aquilo. O que é que o diabo tem a ver? De você querer fazer o desejo da sua carne. Né? Você querer fazer as coisas para agradar o mundo. Tá? E não agradar a ele. É o diabo que manda? Não, é você quem quer. Agora tem coisas, né, que a gente dá brecha e o inimigo e a gente fica fazendo a vontade do diabo e não a de Deus. Então, a partir do momento que você fica mentindo, a mentira, desejando falso ao seu irmão, né, falso testemunho, desejando mal ao seu irmão, isso daí é coisas que você está fazendo, que você está agradando a Deus? Está fazendo a vontade de Deus nesse caso? Não. Você está fazendo a vontade do diabo, porque é mentira. Quem criou, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, a primeira coisa, se você vive na mentira, no engano, você está servindo não a Deus, você está servindo o adversário de Deus. E a gente precisa servir a Deus. Tirar toda mentira, todo engano, por menor que seja, a gente precisa tirar isso da nossa vida. Procurar ser sempre verdadeiro, mesmo que você não agrade. Nunca minta para agradar ninguém. Né? Nunca minta para agradar ninguém. Não diga isso para poder, fulano, vou mentir. É só uma mentirinha. Não, não minta. É melhor você omitir. É melhor você nem falar. Fechar sua boquinha e não dizer nada. Do que você mentir. Porque quando você está mentindo, inconscientemente, você já está fazendo a vontade do nosso adversário, que é o diabo, e não de Deus. Então, se eu estou com mentira, que eu estou com engano para o meu próximo, para o meu irmão, eu não estou em comunhão com Deus. Então, como é que eu quero receber bênçãos de Deus se eu não estou em comunhão com Deus? Precisamos, irmãos, refletir sobre isso. As nossas atitudes, o que é que nós estamos fazendo. Então, aqui, olha, vamos agora continuando aqui o estudo. Vamos ver, que a gente já viu que a cobiça também não é de Deus. Mentira não é de Deus. Inveja não é de Deus, né? Matar também não é de Deus. Então, nós vemos aqui que precisamos a cada dia procurar nos alimentar com o Espírito de Deus. Não é verdade? E não procurar nos alimentar especificamente com o desejo da carne. Devemos excluir isso da nossa vida. Não é fácil não, viu? Porque às vezes a carne quer militar mais do que a gente. Por exemplo, não tem... Às vezes você escuta alguém dizer uma coisa que você não gosta, aí você diz uma coisa que lhe ofende, aí você quer dizer umas verdades boas. Não acontece isso às vezes? Querer dizer umas verdades, vou dar umas verdades. Vou sair do salto e vou dizer umas verdades. Quem é que está reinando aí? A carne. Não é isso? Você está alimentando a sua carne, que você está... Mas a gente tem que procurar controlar. Como nós vimos no estudo passado. A gente tem que frear a nossa boca, a nossa língua. Aí, nesse caso aqui, é o nosso desejo de não controlar. A gente deve procurar controlar o nosso desejo de fazer isso. Porque tem pessoas que tem até crente que diz assim, se eu não fosse crente. Se eu não fosse crente, eu ia rodar a baiana. Quer dizer, é a carne querendo, é o velho homem querendo sair. Porque quando a gente é uma nova criatura, né, a gente tem que deixar o velho homem morrer. Mas se a gente não vigiar, o velho homem quer ressuscitar na gente, quer aparecer novamente. A gente tem que estar sempre orando, vigiando, para poder o velho homem não voltar, querer mandar, nos dominar. Então, precisamos ter
vamos também perdendo com a gente, com o desejo da carne, a gente vai perdendo também até a sensibilidade, né? E o discernimento sobre as coisas que pedimos a Deus em oração. A gente precisa observar isso. Não sabemos pedir em nossas orações. A gente pede mal, como ele diz aqui. Paulo ele faz um confronto bem semelhante ao de Tiago. Ele usou o argumento semelhante em Romano, que a gente viu ainda agora. O Romanos 8, foi o Romanos 8 que a gente viu? Foi, o 26. O 26, quando ele diz aqui, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então ele está falando aqui, né, que a gente precisa também saber o que pedir. Se aquilo que a gente está pedindo é para o nosso bem, que é para que a gente está precisando realmente daquilo, ou é somente por uma questão de prazer, de querer ter. Ele está falando sobre isso. Aí a gente ora e pede e não recebe. Por quê? O que a gente está pedindo não é da vontade de Deus. Aí ele não responde. Então a gente precisa vencer essas tentações, né? Em nossa interioridade, no nosso eu. Pelo poder de quem? A gente só vence isso através de quem? Do poder do Espírito Santo. Tem para isso pedir. Então, a gente viu aqui, vamos ver em Gálatas, capítulo 5 de Gálatas.